Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para essa live da mesa multidimensional Gaia. Olá, olá, boa noite, pessoal. Olá, Ricardo entrou, olá. Boa noite. Boa noite. E aí, Sandra? Boa noite, boa noite. Tudo bem a todos? Boa noite para a Bárbara. A Bárbara também está ali dando um olá para nós. Olá, boa noite, Má. Sejam todos bem-vindos. A gente deu uma sumidinha, né, Ricardo? Mas estamos voltando aí. Estamos com saudade já de fazer as lives que os compromissos, né, e todas as questões aí que envolvem nosso dia a dia nesse plano tridimensional, né? Verdade, verdade. E hoje nós vamos estar com um tema bem legal. Hoje nós vamos estar falando sobre as dimensões aí espirituais, né, Ricardo? Vamos falar também um pouco do nosso curso. Nós estamos aí com inscrições abertas novamente para a nossa segunda turma do curso da Mesa Multidimensional Gaia. Vamos estar falando tudo sobre o nosso curso. E a diferença, vamos ter um diferencial aí no curso, porque a nossa primeira turma a gente fez toda online ao vivo, e aí a gente viu que é bem interessante a gente ter essas aulas gravadas, então nós gravamos todas as aulas teóricas, e então a gente está com um conteúdo assim bem bacana, né, Ricardo? Sim, é um conteúdo bem vasto, bem interessante, tudo para realmente te dar sustentação para que você possa trabalhar com a mesa multidimensional Gaia. Né? Ficou bem legal mesmo o curso, está bem interessante. Vale a pena. Vale a pena. E a primeira turma que nós tivemos, né, foi uma turma muito boa também, né? E foi um sucesso, vamos dizer assim. Todo mundo gostou muito, né? E as Foi muito legal. meninas lá de Portugal, inclusive, né? Depois dando os seus testemunhos de como que a coisa deslanchou para elas lá em Portugal, né? Com a mesa, achei muito legal isso. E tivemos muito feedbacks, ainda estamos tendo feedback, porque o pessoal está trabalhando com a mesa, e assim está sendo muito bacana, muito gratificante, né, Ricardo? Boa noite, Mata. Você está vendo aí, Ricardo, os comentários? Ela está falando que nos achou através do Comando Santa Esmeralda, né? Que nós fizemos. Legal, né? Ah, eu lembro. Passei para ela até um videozinho também. Lembra daquela live que a gente fez para o Espaço Conin, falando só do Comando Sim. Santa Esmeralda? Então, aí eu passei para ela. E ela tá falando que ela é a doida do Comando Santa Esmeralda. Ai, que bacana, porque é muito poderoso esse comando, né? E a gente trabalha muito com ele intensamente, também na mesa. Com certeza. Aliás, na mesa a gente tem muita ação dos nossos amigos interplanetários, né? Estão muito presentes nos trabalhos com a mesa, né? Estão me ouvindo bem? Tá conseguindo me ouvir bem, né? Tá conseguindo me ouvir bem Eu aí? tô te ouvindo, eu tô te ouvindo bem, tá? Você tá me ouvindo, né? Eu fiquei na dúvida aqui. Tudo ok. Às vezes eu falo alto, às vezes eu falo mais baixo, né? Mas Uhum. temos mais pessoas que estão entrando. Olá, Sejam todos bem. olá, boa noite, gente. Yolanda, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, né? Mais uma noite, depois de tanto tempo que a gente ficou parado, né? Mas nós estamos aí, né, Sandra, programando para que nós possamos não deixar esse tempo todo aí em aberto, né? Janeiro a Sim, gente já está, sim, vamos ver se a gente consegue. né? Janeiro a gente já está programando para ter live toda semana em janeiro, né? Com mais conteúdos aí para vocês. Ô, Ricardo, vamos começar a falar aí das dimensões? Vamos, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão das dimensões. É um assunto que parece simples, mas não é, né? As pessoas falam sobre várias dimensões, né? Falar as dimensões.
a dimensão segunda, a terceira, a quarta, a quinta, né? E as pessoas vão falando, mas parece simples, né? Quando a gente para olhar assim superficialmente, mas tem assunto que, vou te dizer, é muita informação que tem em relação às dimensões, principalmente aquelas que estão mais próximas de nós mesmos, né? Terceira, quarta, quinta dimensão são aquelas que a gente tem muito mais informações, né? Diferente da sexta, sétima, e aí vai, né? Existem várias teorias aí, sabemos que no mínimo, do mínimo, nós temos 12 dimensões, né? No mínimo. Mas nós sempre ficamos mais com o 7, né? Até porque essas 7 dimensões, elas estão relacionadas também com os 7 corpos que nós temos, que exatamente expressa toda essa realidade das dimensões do ser, né? Que essas dimensões são estados de consciência, na verdade, né? Que flutuam, vamos dizer assim, né? Nessas várias realidades que existem, dimensionais, né? Então, nós somos seres extremamente complexos, e essa nossa complexidade de nós como seres criados, né? Nos permite, então, ter essa relação, essa inter-relação entre essas dimensões, pelo menos essas 7 que a gente tem mais vamos dizer assim, mais afinidade, ou mais contato, ou mais a proximidade, né? Agora, mas não é um assunto fácil, né? Não é um assunto fácil, né, Sandra? Sim, sim, mas a gente vai tentar trazer de uma forma mais simples para vocês entenderem, porque assim, né, o que eu ouço, assim, as pessoas comentarem muito que a gente está, nós estamos aí passando, o planeta está passando por um processo de transição planetária, e tem muita gente que não tem esse conhecimento, quando fala assim, então, o nosso planeta, a gente vai passar de terceira dimensão para a quinta dimensão, né? Sim. Então fica aquela dúvida, mas o que vai mudar nisso? O que é isso que a gente vai... Então as pessoas têm, às vezes, quem não tem conhecimento, fica pensando que algo vai mudar, assim, drasticamente, né? O que nós vamos passar. E na verdade, a dimensão nada mais é do que o que o Ricardo falou, são os níveis evolutivos aí de consciência. Então, é esse nível de consciência que a gente está também, assim como o planeta, passando por esse processo de transição, onde a gente deixa de vibrar na terceira para vibrar na quinta. Então, é isso que a gente vai querer passar para vocês poderem entender um pouco mais o que é esse estado de consciência, né? De vibração, de dimensões. Então, é isso que a gente vai querer poder passar para vocês poderem entender um pouquinho mais, de uma forma mais simples, né, Ricardo? Então, assim, dentro daquilo que você está falando, né? A Má está até colocando ali uma observação que até os programas de TV mudou, né? Enfatizando as terapias naturais, terapias integrativas, né? E é exatamente isso, esse processo de mudança da consciência, mudança da nossa mentalidade, da nossa consciência, que está de acordo com esse processo que nós estamos atravessando de mudar mesmo o estado, né, o estágio de consciência do ser humano, que é essas dimensões que nós estamos falando. Então, quando a gente pega lá a primeira, só para a gente deixar claro aqui, é uma coisa bem didática, bem simples, né, para a gente entender. Quando falamos de primeira dimensão, geralmente nós estamos nos referindo ao processo inicial, conectado ao início da criação, vamos dizer assim, né, do Criador, né? Então, aqui, quando falamos aqui, para nós, né, que estamos mais próximos aqui, que nós chamamos de terceira dimensão, nós passamos a comparar a primeira dimensão à relação, por exemplo, entre as células, os átomos, o reino mineral, que é uma dimensão que ela não tem uma consciência plena, ela não tem consciência de si próprio. Ela não tem uma relação, por exemplo, com o tempo e espaço. Então, não tem essa história de presente, passado, futuro, para quem está na primeira dimensão. Por quê? Porque é um estado de consciência primária. Então, esse estado de consciência primária é o que você encontra, por exemplo, lá numa rocha, num minério, porque é esse estado primordial de criação. Então, existe uma energia ali, existe uma consciência, só que essa consciência ela é rústica, ela é primária.
ela não tem uma autoconsciência, ela não consegue se entender como ser, né? Então, quando nós passamos por uma segunda dimensão, né, já é uma dimensão em que você não tem a total consciência ainda, né, de se autoanalisar, por exemplo, mas você consegue já perceber coisas. Então, por exemplo, seria uma dimensão mais ligada aos animais, por exemplo. Então, o animal ele consegue fazer a relação entre eu e o outro, né, não tendo uma consciência plena de quem ele é, exatamente, nem a que ponto ele pode chegar, mas ele ele consegue fazer essa percepção entre o eu e o outro. Então, o nosso cãozinho, ele consegue ir lá nos reconhecer, né? Ele consegue entender um sentimento, ele consegue expressar um sentimento, mas ele não tem consciência plena de si. Você coloca lá um espelho na frente dele, ele acha que tem outro cachorro ali, né? Então, essa que é, assim, só para a gente deixar bem didático e simples, essa relação entre primeira e segunda dimensão, né? Mas quando a gente chega na terceira dimensão, aí é que é onde nós temos, né, aquela coisa que a ciência nos traz de, né, comprimento, volume, né, altura, comprimento e volume. Né? O momento que a gente está na terceira dimensão, a gente já consegue ter uma percepção mais, vamos dizer, 360, né, das coisas. Né? A gente consegue já... Tridimensional, né, que a gente fala, né? A gente consegue ter a percepção do eu. Então, a gente consegue olhar para nós mesmos e perguntar, olha, quem somos nós que estamos fazendo aqui, né? Qual é o nosso objetivo, para onde nós vamos, né? A gente consegue fazer essa relação, né? Que é esse estado de consciência que nos permite, então, sermos quem somos aqui, né? E vivenciarmos, né? Vivenciarmos tudo aquilo que é palpável, né? Que é palpável. E é através dessa relação que a gente tem com o palpável, é que a gente adquire mais consciência ainda de quem somos nós, de quem e essa relação que temos com o universo, com o todo, né? Então, assim, de uma forma bem didática, né? Para tentar entender melhor o que seria essa relação. Por isso que o corpo físico ele é o veículo de manifestação aqui da terceira dimensão, né? Ele está relacionado à segunda, porque ele é um corpo animal, né? Como são os animais, mas a nossa consciência, né, ela já tem ali todas essas características que são de terceira dimensão, dessa que consegue fazer essa relação, consegue fazer esse questionamento e essa auto-identificação de entender quem sou eu, né? Então, a terceira dimensão, ela serve para que a gente possa vivenciar nela aspectos que vão, então, cada vez mais nos dando condição de transcender essa realidade e assim adquirindo cada vez mais uma nova consciência que é o que nós chamamos de evolução, né? Nós estamos evoluindo dentro desse processo, né? Ela é um momento, então, que a gente não só se percebe como ser, né, humano e consciente, mas também a terceira dimensão é um momento em que nós passamos a buscar o que tem depois, né? E a gente começa, então, a gente tem essa conexão já com o depois, mas a gente fica na busca de tentar entender o que é esse depois, o que é, além da matéria, o que é essa coisa supernatural ou paranormal ou algo assim nesse sentido, né? Mas é uma busca constante e a gente vai evoluindo nesse sentido. É o patamar que a gente se encontra no planeta Terra. É isso? Eu já falei demais, né, Sandra? Não, é isso mesmo. E aí, assim, completando, assim, também em relação à característica da terceira dimensão que a gente está vivendo aqui, é que a gente, na verdade, a terceira dimensão, ela existe o tempo, né? A gente necessita do tempo, diferente da quarta e quinta, porque o tempo ele é real para nós. Então, se a gente for observar um exemplo, por exemplo, é quando você vai plantar uma árvore. Então, você precisa primeiro ir lá, plantar a sementinha, tem que regar, esperar crescer, para que ela brote, né? Que ela cresça e que ela vire uma árvore. Então, nós seres humanos mesmo, né? Então, quando a mulher engravida, ela precisa esperar os 9 meses para a criança nascer. Então, a gente necessita do tempo. Então, na terceira dimensão existe
essa questão do tempo. E aí a gente vai ver que nas outras, não mais. Na quinta dimensão não existe mais tempo nem espaço. É o que a gente vai ver, né? É isso mesmo. Então, completando o que você está falando. E a gente também vive muito na individualidade, no ego, né? A gente ainda está nesse processo ainda. Uns já despertou, mas outros não. Então a gente vive naquele mundo individualista, que você pensa muito no seu eu, no seu bem-estar. Então tem muitas pessoas que não estão aí se preocupando com a vida do outro, se preocupando na questão do comportamento dele, se vai influenciar o outro, se está prejudicando o outro. Tem pessoas que não estão nem aí com o outro. Ele está vivendo só a vida dele, o ego, né? O que é melhor para mim. Então, aquela coisa do tirar vantagem, né? Então, a gente ainda vibra ainda nessa questão da vibração que a gente vive nessa questão do ego, na terceira dimensão. E é bem interessante porque tudo isso que você está falando, ela é reflexo direto da segunda dimensão. Né? Então, a gente tem muito ainda, muito preso ao que a consciência da segunda dimensão, que é essa coisa mesmo. A segunda dimensão naquele momento em que o animal consegue já perceber, né, o outro, mas ele não tem consciência, é o que a gente chama, então, da consciência dualidade. Né? Então, você tem aquela coisa já, a gente tem muito isso aqui na terceira dimensão, essa coisa da dualidade do bem e do mal, do bom e do ruim, que são percepções do outro, do eu e o outro. Né? Então, isso é muito característico da segunda dimensão, que a gente tem muito forte. E a gente, todos esses sentimentos que a gente já traz lá, que o animal já tem também, né? Porque o animalzinho, ele tem lá, ele sente também medo, ele sente angústia, ele sente também... Ele entra em depressão também, né, Sandra? Né? Sim, tem as doenças também, Então, assim como o animal, assim como a gente. Então, isso tudo é essa segunda dimensão que a gente ainda está preso, muito preso a ela, né? Então, a gente tem essa individualidade, essa coisa egoísta o tempo todo. A gente só se vê a nós mesmos, né? A gente sabe do outro, a gente tem a relação com o outro, mas a gente só quer saber do nosso como que eu posso dizer, nosso instinto de sobrevivência que ainda vem lá dessa segunda dimensão. Sim. E aí vem muito também da questão da competitividade, né? De estar sempre competindo com o outro, né? De querer ser o melhor. Então, a gente ainda tem realmente muito, muito isso na terceira dimensão, né? E ela é uma dimensão realmente que ela foca muito essa coisa né, do medo, da doença, mas também de características como, por exemplo, a culpa e a autopunição. Né? Isso é uma coisa muito forte também na terceira dimensão. Né? A gente entra nesse estado mental, que é um estado mental de culpa, de autopunição, né? E de autossabotagem, né? Isso tudo faz parte desse processo de vivência da terceira dimensão. Né? A gente tem que estar... A Má está falando aí no vitimismo também, né? Exatamente. Pessoas que se vitimizam o tempo todo. Isso. Vivendo no ego, né? Exatamente insuflando esse ego. Ou seja, a gente como diz, né, os hindus e toda a filosofia oriental, inclusive a própria Curso em Milagres também, que é fantástico, coloca muita gente que transformou o ego, né, nosso, né, esse ego que nós criamos, nós transformamos eles num Deus, né, e a gente endeusa esse ego o tempo todo, né? E é por isso que a gente tem toda essa coisa meio egoísta, meio, né, de tentar levar vantagem em cima do outro o tempo todo, né? E ainda é essa coisa da sobrevivência, ainda é essa coisa de levar vantagem porque eu só sobrevivo se eu levar vantagem em cima do outro, né? Então, são coisas que a gente está tentando, né, transformar, que é o objetivo, né, que o plano espiritual e os seres, principalmente os nossos amigos interplanetários estão aqui nos ajudando para passar para essa quinta dimensão. A ideia é exatamente a gente tirar tudo isso, né, a gente eliminar todo isso que a gente tem muito forte, né? Sim.
E aí, quando a gente fala, né, não querendo apressar muito aí, né, adiantar muito, mas é que aí vai me falando aqui, porque vai surgindo, né, e vai vindo, a gente vai falando. A Sandra já me conhece, né, minha irmã, ela já sabe como eu sou meio doido, eu começo a falar. Tem que ficar de olho no relógio com ele. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de quarta dimensão, por exemplo, né, que está além da terceira, então nós estamos nos referindo, claro, a uma coisa que está além da terceira. Então, está além da terceira muito mais, vamos dizer assim, muito mais sutil ou muito mais sensitiva, vamos dizer assim. Né? Então, falando de uma coisa, uma estado de consciência muito mais elevada, evidentemente, que a terceira dimensão. Mas ela não é tanto mais do que a terceira, como a gente muitas vezes as pessoas acreditam, né? Ela é chamada de dimensão astral, né? Ou simplesmente astral, e é exatamente essa dimensão que nós vivenciamos quando nós dormimos, né? Quando a gente dorme, nós, né, nos separamos do corpo físico, nossos outros corpos todos, né? Do duplo etérico, e aí a gente então vivencia na quarta dimensão. O grande problema da quarta dimensão é que ela é uma dimensão que ainda tem muitos elementos que são elementos da terceira dimensão. A quarta dimensão também tem uma ação ainda do espaço-tempo, embora seja muito mais sutil do que a terceira, como, por exemplo, na terceira dimensão, se você quiser viajar para o passado, você não consegue, né? Mas numa quarta dimensão, você até consegue já fazer essa relação de buscar lá um passado, ou atravessar uma parede, né? Do seu duplo etérico, você está atravessando a parede, que é o estado de consciência da quarta dimensão. No entanto, ela ainda tem elementos, como, por exemplo, esses mesmos elementos que a gente tem no terceiro dimensão, ainda há essa coisa meio egoísta, ainda há essa coisa do medo, ainda há essa coisa que é muito complicado. Por isso que a gente tem dois estados, né, de consciência conflitantes, vamos dizer assim, na quarta dimensão. Uma delas é o estado mais inferior, que nós chamamos de umbral, né, de umbrais, né, e o estado um pouco mais superior, que já é um estado muito mais, né, elevado, e que a consciência já é um pouco mais plena, vamos dizer assim, não tanto, mas já é uma consciência elevada, e que entende já, né, qual que é o propósito real de tudo isso, né, ou pelo menos já consegue ter um vislumbre desse propósito, e que é as cidades que a gente ouve falar, como Nosso Lar e outras tantas cidades espirituais que tem, também na quarta dimensão. A gente vivencia ela quando a gente dorme, inclusive, né? A gente vai para esses lugares muitas vezes, dependendo do que você vibra no seu dia a dia, evidentemente, daquilo que você procura né, da sua evolução, né? Se você está preso a questões materiais e as coisas, né, do dia a dia, e para você só a matéria que existe, de certa forma, você vai estar conectado a essas vibrações mais inferiores da quarta dimensão quando você vai dormir, né? E, ao contrário, se você estiver conectado às questões da espiritualidade, você tem a probabilidade muito maior de estar visitando templos espirituais, e são todos eles na quarta dimensão, né? Todos na quarta dimensão, né? E por isso que tem uma coisa, viu, Sandra, que é uma coisa que eu nunca havia entendido. Depois que eu fui estudar mais sobre a questão das dimensões, que eu fui entender. Mas também ele chega a falar em um dos seus livros, né, que eu tenho aqui, que é o livro Alquímico, né, chama o livro Alquímico de Saint-Germain, e ele chega a falar, ele é bem duro nisso, né, ele chega a falar, por exemplo, que não há nada de bom na quarta dimensão. Nada que seja interessante para o discípulo, ele fala, na quarta dimensão. E aí eu sempre achei isso muito radical, assim, né? Muito radical isso, né? Mas, assim, eu entendo né, hoje eu entendo o Saint Germain no sentido de que porque a quarta dimensão ela ainda é muito, muito volúvel, então para você se perder, né, nos sentimentos, nas sensações da quarta dimensão, não está muito longe, não, né? Então você acaba tendo as mesmas questões, às vezes, que está na terceira, com a diferença que você está sem o corpo físico, né? Mas é diferente da quinta dimensão, Sim, né? total, Total. total.
Porque na quinta dimensão, quando você vivencia um estado de quinta dimensão, você está vivenciando uma relação muito mais aberta com o amor, né? Muito mais Sim, aberta. sim. É que você vibra amor, né? É onde você vai começar a entender o que é vibrar no amor incondicional, da questão da gratidão também, que a gente. É a partir da quinta dimensão. Por isso que a gente muito que se ouve falar, vai passar da terceira para a quinta e cadê a quarta, né? Isso. Não É é? por isso mesmo, né? Porque a quarta e a Uhum. terceira, elas estão meio que relacionadas. É um estado, é um estágio É, seguinte, né? Mas nós estamos muito ali, ainda tem muita coisa. E a quinta não, a quinta ela já é uma coisa meio desprendida. Eu entendo que Ricardo, entendo que, evidentemente, nós não vamos passar da terceira para a quinta imediatamente, é óbvio, né? A gente vai sim. Mas a gente está nessa fase de transição, né? Você sabe como eu vejo a quarta? Eu vejo a. Desculpa. Não, não, eu ia Eu falar vejo que a já quarta estamos, assim. né? Nós já estamos realmente Né? fazendo isso, né? Nós estamos nesse estágio, que na Sim, verdade, sim. se a gente parar para É. perceber, a gente tem muita coisa ruim no planeta Terra, né, tridimensional, feito pelo ser humano, né? Das suas escolhas, seu livre-arbítrio. Mas nós temos muita coisa fantástica e maravilhosa acontecendo. Sim, sim, sim. É essa questão, essas alterações que a gente tem, né, de mudança de estado de consciência, ela é muito sutil, então às vezes a gente não percebe. Mas uma hora você está vibrando na terceira, outra hora você está vibrando na quarta. Exatamente. E já tem gente vibrando na quinta, né? E, então a gente fica oscilando, eu vejo assim, a gente fica oscilando. E aí eu vejo assim, quando você pensa assim na quarta, eu vejo assim, quando aquela pessoa que sempre foi muito egoísta, que só vê o lado dela, que é na terceira, ela começa a despertar no sentido assim, ela começa a se preocupar um pouco mais com o outro, a querer fazer alguma coisa em prol ao outro, ela já começa a ter essa percepção, sabe, de querer fazer o bem. É isso Então, mesmo. eu acho que aí ela já está passando da terceira para a quarta, ela está vibrando já na quarta, quando ela começa a se preocupar um pouco mais com o outro e não só com o próprio umbigo. Exatamente. Eu vejo assim, Exatamente. né? Ela já está, ela tá num estágio de transformação, ela está num estágio de despertar. Então, quando é Isso, aquela coisa mesmo de que, fazendo um paralelo aqui, né, fazendo um comparativo entre a coisa do dormir e sair do corpo, né? Então, você tem duas formas de você vivenciar essa quarta dimensão quando a gente dorme. Uma é de uma forma extremamente ligada à terceira e totalmente sem consciência nenhuma, né? Que você está lá e sonha, né, e é um sonho, né, que você acha que na verdade você está acordado, né? E aquela que é muito mais consciência, né? Em que você tem a consciência de que você está vivenciando uma quarta dimensão, e aí você sente as coisas de uma forma mais vívida, você sente, você ouve, você percebe de uma forma mais vívida, você tanto que você acorda, você fala assim, nossa, mas foi fantástico o sonho que eu tive, vivi ali, vi tal coisa, fui em tal lugar. Quer dizer, você está ali naquele momento, você teve uma consciência, você teve um despertar ali, né? E aí é a mesma coisa, só que o que você está falando é a mesma coisa, só que estando consciente na terceira dimensão. Você está na terceira dimensão, você vive na terceira dimensão, mas a sua mente, o seu sentimento está vibrando numa quarta dimensão. Você já começa a não ter mais esse egoísmo, você já começa a pensar no outro, no altruísmo, já tentar vivenciar um pouquinho, sequer, pelo menos, o amor, né? Um pouquinho, porque esse amor que a gente tem isso. tridimensional não é real, né? É uma ilusão completa. Uhum. Mas é isso, é esse processo do despertar aos poucos que vai levando a gente caminhar a quinta dimensão, né? Seria isso. Sim, 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 sim. Tem um comentário da Mai. Ela tá bastante ativa nos comentários aqui. Tá bom. Quando a gente para de viver o espelhamento na falta do autoconhecimento, a gente
espelha muito no outro aquilo que nós não entendemos em nós mesmos. E aí depois ela coloca assim, vamos nos desfazendo das camadas e progredindo nas dimensões. Isso mesmo, né? Então, essa coisa do espelhamento, ele está muito ligado a essa busca, na verdade, pela melhora de si, né? O problema da questão do espelhamento é porque ele existe. Ele existe porque a gente pouco, nós vamos dizer assim, nós pouco olhamos para nós mesmos, né? Nós pouco buscamos uma melhora efetiva e real em nós mesmos. Então, a gente prefere, né, olhar para o que está fora e usar aquilo que está fora como referência para que a gente possa nos transformar. Mas isso é uma ilusão completa, né? Total. Sim, sim, é isso mesmo. Uma É muito fácil a gente apontar o defeito do outro, a ficar observando o outro, aquilo que o outro faz de errado, né? Mas a gente pouco se observa, pouco a gente está com a gente mesmo, é muito raro. A gente sempre está ali no externo, né? Então, é muito mais difícil. Mas isso a gente só consegue através realmente do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Da nossa busca, do nosso autoconhecimento, da gente começar a se achar, se entender, se ver, né? Se enxergar. Por isso que a meditação, por exemplo, ela é fantástica. Porque a meditação, ela te proporciona justamente essa busca do eu, e ela te proporciona um estado de consciência alterado que te faz você vislumbrar um pouco dessas dimensões superiores, né? Então a gente percebe, a gente sente, a gente vivencia sensações que são sensações que estão ligadas à quinta dimensão, por exemplo, né? E aí, por isso a meditação é fantástico para esse tipo de situação, né? Ela nos proporciona um pouquinho, vamos dizer assim, uma amostra grátis, né, do que é viver lá na quinta dimensão. E tanto que a gente não quer voltar, né? A gente fala, não quero mais, estava tão bom. Umas experiências tão boas que a gente realmente não quer voltar. É isso mesmo, isso que você falou é verdade, porque é uma sensação tão boa que você não quer voltar. E é muito interessante, né? Porque na quinta dimensão você já não vai mais existir tempo nem espaço. Então é na quinta dimensão que a gente consegue viajar, que a gente fala viajar no tempo. É onde a gente vai conseguir ali, a gente consegue descobrir fatos do passado, do futuro, que é quando a gente, por exemplo, faz a mesa multidimensional. Então, nós, como seres multidimensionais, a gente entra nesse estado de consciência e a gente consegue, então, viajar, a gente consegue ver através do quê? Do nosso corpo mental. Do nosso corpo mental a gente consegue, então... Detalhe, né, Sandra? Que, na verdade, quando a gente está falando do corpo mental, quando nós estamos vivenciando essas dimensões superiores, como aqui, por exemplo, aí nós já estamos falando de um corpo, nosso corpo mental superior. E não superior. Porque nossos 7 corpos, né? Então nós temos o físico, nós temos o duplo etérico, que é aquele cópia, né? Na verdade, o corpo físico é cópia do duplo etérico. E nós temos o mental inferior e o emocional. Esse mental inferior e emocional, junto com o duplo etérico, eles estão ligados à terceira dimensão. Terceira e quarta dimensão, melhor dizendo, né? A essas duas dimensões. Quando nós estamos vivenciando quinta dimensão, nós já estamos falando de corpo mental superior, que já é aquela coisa do corpo causal, que já é uma coisa assim ligada a essa esfera energética, né, de vivenciar plenamente, né, a consciência plena, né, e a percepção plena, né. Então, quando a gente está lá, a gente está fazendo na mesa e está fazendo atendimento, e através dos decretos e todo o processo que a mesa nos proporciona, a gente acaba nos conectando, então, com esse estado de consciência da quinta dimensão, nós estamos vivenciando esse estado de consciência mais plena. Por isso que esses nossos mentores, amigos espirituais, seres interplanetários, estão ali, né, junto, conectado conosco, nessas dimensões,
E aí há todo o processo que é feito ali para ajudar a pessoa que está passando ali pelo atendimento da mesa, né? Isso mesmo. E aí, assim, uma outra questão também importante em relação à quinta dimensão, quando nós falamos, nós estamos falando, evidentemente, de estados de consciência, né? Então, à medida que o ser humano vai mudando esse estado, vai entrando nessas vibrações da quinta dimensão, e quando tivermos uma quantidade maior de pessoas, né, significativa no planeta Terra, vibrando de quarta, né, pelo menos de quarta dimensão, a probabilidade, então, é que o planeta passe totalmente a vibrar numa quinta, né? E aí é o momento em que o planeta Terra provavelmente vai conseguir chegar num estado de paz plena no mundo todo, né? De fraternidade no mundo todo, em que as pessoas não vão ter mais essa coisa egoísta, né? E dual, Sim. né? De bem e do mal, porque na verdade todos já vão ter consciência plena daquilo que deve ser feito realmente, né? Nós estamos falando então desse estado de consciência que vai ser, e por isso tanto que a gente tem descrições de outros espíritos e seres de luz que descrevem, por exemplo, que os planetas que estão vibrando já na quinta, sexta dimensão já não tem mais o corpo físico, né? Não é necessário mais esse corpo físico, então já vibra já a partir então desse corpo mental superior, então não há necessidade do corpo físico. Então esses seres que geralmente estão nessa quinta dimensão, né, eles já não vivem mais com o corpo, não tem necessidade do corpo mais, né? E Sim, aí sim. Eles até podem, se eles quiserem ou se for necessário, sim, sim, mas é uma opção, não, né, e não é mais porque obrigatório ter. eles constroem o corpo, né? Eles constroem, na verdade, eles plasmam um corpo para se manifestar aqui conosco, né? Mas eles não precisam Sim, mais, sim. né? Então, por exemplo, você pega, é, vai, eu estava falando de São Germain, você pega São Germain, é o mesmo Jesus, né? Vivenciam já, bota aí sétima dimensão, né? Eles já vivenciam já, Acima, né? né? Que não há forma. Porque a sétima dimensão, por exemplo, Sim. não há forma, não é forma como nós percebemos, né? Então, para nós, por exemplo, na nossa mente, Só luz, né? é só luz. Então, na nossa cabeça, nossa mente é algo meio inconcebível, inclusive, né? Fala assim, mas como? Não, realmente é muito difícil. É complicado. Então, na hora que faz a integração desses seres, né, para nos ajudar, nos auxiliar, eles vão fazer o quê? Eles vão plasmar forma, porque é aquilo que a gente entende. Sim, Porque senão a gente não vai conseguir sim. entender, né? E aí eles Nada. aproveitam isso, mas não há necessidade nenhuma deles terem o corpo, por exemplo, como nós temos, ou a forma como nós nos apresentamos, essa forma, né, que a gente chama de humanoide e tal, né? E é interessante que a gente tem os seres interplanetários também, né, Sandra? Eu não sei se o tempo já estourou, mas tem os seres interplanetários e aí a gente tem uma infinidade de seres com formas muito diferentes. E que a gente só fica preso àquela Sim, forma, né? A do Grey, a do Pleiadiano, do Arcturiano, mas, meu, existem uma infinidade. lactoriano, né? Os insetoides, que são estranhos pra caramba, né? Então, você imagina, se a gente acha estranho o insectoide, imagina um ser que aparece para nós, cheio, só a luzinha assim. Muito louco. Realmente, bem complicado, né? Ai, ai. É muito parecido. Mas a gente tem muito ainda que evoluir, né? Então, é isso, né? A gente precisa começar a abrir mais essa mente nossa, né? Para que a gente possa Sim, perceber que existem outras realidades, né? Não só essa que a gente vivencia. Essa realidade que a gente vivencia é muito pouco perto de toda a complexidade que existe em todo o universo, né? Tem tanta coisa que está sendo descoberta pela própria ciência, os cientistas aí tentando justamente comprovar essa questão das dimensões. A Albert Einstein já trouxe tanta coisa maravilhosa, né, sobre essa questão da relatividade
contemplados, né? Então, e é o Coten que faz isso. Então a gente precisa abrir mais a mente mesmo para que a gente possa. Sim, e não é só a mente, né, Ricardo? A gente precisa ter um ganho de consciência, assim, em relação não só à nossa mente, mas ao nosso coração, né? Então, aquela coisa da gente vibrar mais amor também, né? Sim. E que é isso que nos falta, né? Porque Vibrar amor. é a expressão máxima, né, das dimensões superiores é o amor. É. É o Então, amor. então, a gente, né, no despertar dessa consciência, tanto no mental como também no nosso coração. Muito que se falam, né, da gente, do cardíaco, da gente abrir, que fala assim, da gente passar pelo portal do coração, né? Então, é isso, da gente conseguir ter seres mais amorosos, né? Sim, sim. E extremamente necessário. Nós porque se a gente for parar para pensar em tudo isso que a gente vivenciou de pandemia, né, e tudo isso que a humanidade vem atravessando, ela é um processo da terceira dimensão, mas ele é um processo de despertar. Ele é um processo Sim, de despertar. total. Existe uma coisa bem interessante também, não sei, de novo, não sei se dá tempo de ficar falando, mas existem algumas mensagens, né, canalizadas, alguns seres que nas canalizações trazem uma observação muito interessante. Eles falam que muitos seres de outras dimensões, no caso, ou de outras realidades, né, outros planetas e tal, acabam encarnando no planeta Terra e como uma forma de aprendizado aqui. Porque eles falam que a densidade que existe no nosso. Eles dizem mais ou menos assim. A terceira dimensão ela tem uma densidade, né? Vamos dizer assim, ela é mais densa do que, evidentemente, a quarta e aqui. Mas a densidade do nosso planeta é mais densa ainda do que de outros planetas de terceira dimensão. E assim, é verdade, eles falam que. Então, assim, por quê? Por causa do nosso estado de consciência ainda, que é muito ainda, está muito preso a essa coisa do egoísmo. Inferior. Né? E aí eles falam que muitos querem encarnar aqui como uma forma de aprendizado. Porque eles conseguem, então, vivenciar isso, porque é diferente dos outros lugares. E aí eles falam assim, inclusive, eles que muitos desses seres que encarnam aqui e tal, e passam pelo processo aqui, eles são muito respeitados por todo essas consciências multidimensionais que existem aí no universo, vamos dizer assim, né? Tanto que, por exemplo, os mestres nossos, né, que passaram aqui por nós, aqui nas reencarnações no nosso planeta aqui, os mestres ascensionados que nós temos, por exemplo, eles são muitíssimo respeitados por essas outras consciências de outros lugares do universo, justamente por eles terem vivenciado e esse aprendizado que é bem significativo aqui na Terra. Parece até uma coisa meio, né, de exaltar características negativas do planeta Terra, mas não é essa a questão, não. É mais no sentido da gente refletir, né? Que a terceira dimensão ela nos proporciona sim um aprendizado muito grande e esse aprendizado ela passa pela necessidade de aprendermos a amar, né? Sim, E a gente tem possibilidade disso porque nós temos um mundo um planeta, um mundo, né? Uma dimensão de sofrimento e que a gente sofre, mas o outro total. sofre e o outro sofre muito mais que a gente, né? E a gente precisa ter essa consciência de que o outro necessita do nosso auxílio também, porque se nós não somos perfeitos, mas nós, de repente, estamos numa condição mais favorável a uma outra pessoa, a uma outra condição. E a gente, cabe a nós exercício desse amor, né? E o planeta Terra, Sim. a dimensão nos proporciona essa possibilidade de aprendizado fantasticamente, né, em que muitos preferem estar aqui nesse momento de transição planetária, por exemplo, do que estar em um outro planeta aí melhor, porque vai aprender Elevado. do que lá nesse outro lugar. Né? Sim, sim. É uma escola aqui, né? Aqui é uma escola. É, é uma escola. Embora a gente pensa nela como uma forma, né, de prova, expiação, ou uma forma meio de prisão, né, como muitos já falam, né,
que o planeta Terra é uma prisão, né? Mas ela é uma prisão escola, vamos dizer assim, né? Ela possibilita para a gente possibilidades aí, a mil, né, de evolução. sim, De evolução. sim. É. Nós estamos já dando o horário. Só dar uma passadinha, então, na sexta e na sétima, né, Ricardo? Não É, tem muito o que falar, né? tem Da muito. sexta, É, né? e quando a gente fala de sexta e sétima, nós estamos falando então búdico, né? Sim, Num outro nível de consciência plena, de vivenciar o eu plenamente, né? Que é o que nós chamamos, por exemplo, sétima dimensão, que seria o que nós chamamos de presenciar eu sou realmente, né? É a vivência plena de nós mesmos, né? O universo isso é a nossa conexão com a fonte mesmo, né? criadora, né? E na sétima dimensão não existe nem sonho a questão do ego, né? Não existe ego. Isso tudo já ficou para trás lá nos Tá corpos. bem lá atrás mesmo. Já foi, É, né? Já foi. Para vocês terem uma ideia, né? Eu falo isso no curso, nos cursos que eu dou de espiritualidade. Um exemplo muito próximo, só para a gente entender o quanto isso é real, né? Falando de espiritualidade, das dimensões e tal. André Luiz, ele relata, por exemplo, que ele estava em nosso lar e ele queria ter contato com a mãe dele. Só que a mãe dele não estava nessa dimensão. A mãe dele estava numa outra dimensão. E aí ele não podia ter contato com a mãe dele. Ele só poderia ter contato com a mãe dele como ele realmente, o que foi realmente que aconteceu. Ele teve que, vamos dizer assim, dormir ou entrar no estado de consciência, né, em que ele deixou o corpo que ele tinha, que era o corpo mental lá, os corpos que ele atuava lá no nosso lar, para poder vivenciar a outra dimensão para ele ter contato com a mãe dele. Olha que doido, né? Então, nossa. é exatamente isso. Então, quando você está numa sexta, sétima dimensão, esses corpos todos aqui ficaram para trás. Não há necessidade disso, então aí é consciência plena, é amor pleno, Sim, sim. a própria manifestação do ser, né? Completo, em toda a sua integralidade, como imagem e semelhança do Criador. Né? É Sim, sim, indescritível sim. para nós esse É isso. convite. É realmente muito difícil até, né, da gente imaginar como é, né? Então, estou perguntando aqui sobre o curso, Ricardo. Ah, é. Vai Ah, ter curso sim, gente. Assim, as inscrições já estão abertas, né? O curso, ele está agora no formato gravado, está com as aulas todas gravadas, as aulas teóricas, porém nós vamos ter aula, também uma aula prática, e aí é onde a gente vai tirar todas as dúvidas e vamos ensinar vocês como que utiliza a mesa, como fazer um atendimento, e também tirar todas as dúvidas que vocês tiverem das aulas. Então, as aulas, elas ficam disponíveis na plataforma e para vocês poderem assistir no tempo de vocês, assistir quantas vezes vocês quiserem. Então, ela vai ficar no período de um ano, ela fica o acesso livre para vocês. E aí, essa data que a gente ainda vai marcar, então a gente vai formar essa turma e a gente vai marcar com vocês um dia que a gente vai estar dando essa aula prática para vocês. Né? é, Então, além das aulas, a gente também a gente tem um grupo do Telegram também que a gente fica lá, um grupo fechado, e ali também vocês vão estar interagindo com a gente, tirando todas as dúvidas, né? A gente vai compartilhando conhecimento, experiência, né? E que mais, Ricardo? não, então, assim, a partir do momento que você se inscreve no curso, né, você se inscreve lá no curso, tudo, e já te libera, então, o seu acesso, né, e aí você tem o acesso, então, já às aulas, estão gravadas todas, e aí fica esse dia, né, que será um dia para a prática da mesa. Então, é um dia específico em que nós vamos marcar o dia e o horário certinho,
onde todos vão se conectar, né? Provavelmente a gente vai utilizar uma plataforma, né? Da última vez nós usamos a plataforma do Google Meet mesmo, e aí todos entram na sala, como uma sala de aula, e ali a gente faz então a parte prática, né? Então ensina como a Isso. mesa, como usa o pêndulo, como que cada elemento da mesa, o que significa cada elemento da mesa, como fazer esse processo, e também no finalzinho é feito também a iniciação também. Isso que eu ia falar, a gente passa também por um processo de iniciação, né? Para a gente E a poder gente faz utilizar, né, a mesa, né, se isso. conectar com a vibração dos nossos amigos interplanetários juntamente com a mesa, né? Isso. E além de todas as aulas, a gente também tem a apostila que a gente disponibiliza, a mesa também, o arquivo da mesa para vocês imprimirem. Ela está em PDF para vocês imprimirem. A gente coloca lá, dá todas as instruções de como que é feita a impressão da mesa, né? E também dos símbolos, que são os disquinhos, né? Que também vai junto. E aí a gente também está com uma promoção bem legal para vocês, até, né, quem quiser se inscrever ainda essa semana, a gente consegue dar um desconto aí super legal, a gente está dando R$ 100 de desconto no curso. E vocês querendo se inscrever, é só clicar no link lá na bio, né, na página lá da Mesa Gaia, tem um link. Aí vocês clicam lá e já conseguem se inscrever. Aqui, né? Aqui no Instagram, né? Você vai lá na bio daqui do Instagram e você consegue, né? Aí só para complementar, né? Que a Má tinha colocado ali uma questão que ela colocou em relação a símbolos, tudo. E aí a gente vai pegar um dia de live, a gente vai comentar um pouco mais sobre a questão dos de símbolos, né? Sim, vai ser legal, um bom tema para a gente falar sobre os símbolos. Porque nós no trabalho. Eu queria falar um pouquinho. Pode Não, falar. pode falar, você. Não, que nem assim, porque, continuando falando do nosso curso, né? Então, além das aulas, que já faz parte, né, da programação do curso, tudo, e a hora que vocês forem fazer lá, clicar lá no link da inscrição, lá tá falando tudo, assim, tem toda a programação do curso. A gente tem aulas bons aí que a gente está dando de presente para vocês e tem muito conteúdo. Então, a gente tem a introdução à ufologia, que é o Ricardo que dá. Então, tem a grande fraternidade branca que a gente fala também. Tem um curso sobre o uso de cristais que eu dou. A gente fala sobre corpos multidimensionais, sobre chakras, para quem não tem noção nenhuma, né? Porque esse curso, ele é um curso, assim, que pode ser realizado por qualquer pessoa, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum. E também não é só para terapeutas, né? Que às vezes a pessoa fala assim, mas para terapeuta não. É para qualquer pessoa que queira fazer. Você pode adquirir esse curso para conhecimento seu, que é muito também da questão de conhecimento, e para você usar para você mesmo, você pode estar também fazendo para os seus familiares. Então, tem pessoas que fizeram o curso com a gente que não são terapeutas e fez o curso, aliás, tem clientes meus que quiseram fazer o curso para poder conhecer mais, para poder fazer para eles mesmos, porque o que é legal é que com a mesa você consegue se tratar, né? A gente se trata muito. Eu, pelo menos, a cada 15 dias eu faço a mesa para mim, a gente sempre tem coisas para trabalhar, sempre, não tem essa, né? Que a gente, quanto mais você faz, melhor é. Então, aí nós temos também, vou explicar sobre o uso do pêndulo, para quem não manja nada, não conhece pêndulo, não conhece radiestesia, não tem problema, porque a gente utiliza o pêndulo, e aí eu vou ensino como utilizar, é muito simples, e também tem uma aula especial com a Bárbara, né, que é a canalizadora aí da Mesa Gaia, que é sobre os portais de Gaia. Então, nós tem muito conteúdo para vocês estudarem, e tá muito, não é por nada não, né, Ricardo, mas está muito bacana esse curso, né, muito rico. Geometria Sagrada, Corp Circles, Merkaba. Sim, Merkaba, fractais, vamos falar das grades de Gaia, né,
Então tem muita coisa, muito conteúdo riquíssimo que está nesse curso aí. E aí vocês vão ter acesso por um ano, vão poder assistir no tempo de vocês. E aí depois a gente vai estar fazendo essa aula super especial também. Não vai, a gente vai tirar todas as dúvidas, vocês vão sair do curso já podendo atuar com a mesa. Tem um processo que a gente gosta, depois da iniciação dos 21 dias, que vocês vão fazer a mesa só para vocês, tratar vocês primeiro, a gente precisa se tratar primeiro, para depois pensar em tratar o outro. Se você também vai ter uma ferramenta para você trabalhar, no caso, se você quiser ser um terapeuta, se você já é, você pode complementar a mesa com outras terapias que ela agrega muito, sabe? Eu trabalho com florais, e ela agrega também os florais de bar, ela agrega tem gente que trabalha com, teve uma aluna que ela era taróloga, e ela falou que está sendo incrível os atendimentos dela agora, que ela agrega tarô com a mesa. Então, aquilo que você não consegue ver, assim, de perguntas na mesa, porque o pêndulo, ele é mais, assim, para perguntas de sim ou não. Você abre o teu tarô e consegue destrinchar ali. Então, eu achei super bacana o tarô com a mesa. Então, a mesa, ela agrega muito nesse sentido, assim, ela abraça outras terapias, né? Reiki, tem outras terapias, né? Tem tanta terapia hoje, então ela agrega muito. Então é muito bacana, assim, você ter essa ferramenta para você também, como um autoconhecimento, como você e vai se conhecendo, né? E aí a gente vai trabalhando as nossas questões, principalmente a mesa trabalha muito questões de crenças limitantes. Trabalha tudo, né? Vocês, nossa, não tem noção a grandiosidade que é esse trabalho com a mesa, assim. Eu já venho atuando com ela há muito tempo e, nossa, eu tenho tantos feedbacks maravilhosos, assim, de questões, assim, de travas que ela tira, né? E a vida começa a fluir melhor. Com certeza, ó. Fantástico. Faça um curso, vale, não, de verdade mesmo. É muito bom realmente o curso, você ter essa ferramenta para se melhorar como pessoa, mas também ajudar aquelas pessoas que necessitam também. E não é à toa, a gente fala sempre isso, né? A Bárbara, que é a canalizadora dessa mesa, não foi à toa que ela canalizou, né? Ela vinha num despertar também e uma conexão muito forte com Gaia, né? Não é à toa que a mesa ela chama multidimensional Gaia, porque ela tem uma conexão. Até esqueci de falar sobre a nossa conexão com o Gaia e sobre todo o trabalho que a gente faz, porque essa mesa ela é muito do coletivo, né? Não é só individual. Isso. Então, todo o trabalho que é feito na mesa, a gente direciona toda essa energia e o plano espiritual, ele pega toda essa energia e a gente consegue emanar para o planeta, e a gente trabalha na limpeza energética e das grades do planeta. Então, nossa, é um trabalho grandioso mesmo. Cada vez que a gente faz um atendimento, a gente também está atuando no planeta. Fantástico. Façam as inscrições, Né? entra lá na bio, né? Tem lá o link, entra lá. Tem a página que vocês vão entrar e tem todas as instruções, as informações do que a gente está falando aqui, mais detalhes que a gente às vezes esquece, né? E tem Sim, gente, mas assim, ó, tem dúvida, pode perguntar, manda mensagem pra gente, E olha, eu não consegui entrar no link, a gente ajuda vocês, a gente passa o link para vocês, se não conseguir identificar lá. Então, pode mandar as dúvidas aí, que a gente está à disposição aí para responder vocês. É isso mesmo. E sempre fica de olho aí no Instagram também, porque nas lives, né? Nas informações de live, a gente, né, vai fazendo aí, trazendo mais informações aí da espiritualidade. Sim, vamos falar de símbolos, tem uma infinidade de temas aí que dá pra gente abordar aí nas lives. Tem relação também, né, com a mesa, evidentemente, que a gente utiliza, né, também. Total, geometria sagrada, próprios círculos que a gente atua. Importante. Né?
Gratidão, gente. Gratidão pela presença de vocês. Muito obrigada. E vamos aí marcar outras aí para a gente continuar. Isso aí. Gratidão a todos. Gratidão, Ricardo. Deus, gratidão, Sandra. Até mais, até uma próxima, se Deus quiser. Gratidão. Tchau, tchau, gente.